A parábola de hoje é do ratinho e do elefante, desse livro aqui. As fábulas de Esopo. Essa parábola aqui. O ratinho e o elefante. Vou ler para você. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Era uma vez um ratinho muito metido e muito orgulhoso. Para dizer a verdade, ele não tinha muito do que se orgulhar, porque afinal era um rato. E a gente sabe muito bem como é a vida de rato. A gente sabe muito bem, né? Você sabe muito bem como é a vida de um rato? Eu achava que eu sabia muito bem como é a vida de um rato. Mas depois dessa parábola aqui, eu fui ler mais, pesquisar, estudar sobre os ratos. Fiquei curiosa. E eu vi, depois de tanto pesquisar, que eu achava que eu sabia como era a vida de um rato, mas eu não sabia tanto não, eu sabia só um pouco. E aí eu descobri cada coisa que eu vou contar para você, mas num próximo vídeo, tá bem? Nesse texto aqui, dessa parábola, tem várias palavras interessantes, talvez novas para você, que você não conheça. E eu vou explicar essas palavras para você começar a aumentar o seu vocabulário, a ter mais palavras que você sabe, e na hora que você vai falar, você usa palavras diferentes e você até consegue falar melhor, se comunicar melhor. Você vai ver como vai ser bom. Eu vou explicar as palavras que você talvez não saiba, dando exemplo de sinônimos. Sinônimos são palavras que são diferentes, é uma palavra que é diferente da outra, no tamanho da palavra, no tipo de letra, são letras diferentes, são sílabas diferentes, a palavra é bem diferente, é outra palavra, mas o significado de uma palavra e da outra, ele é semelhante, ele é muito parecido, elas têm o mesmo sentido, querem dizer quase a mesma coisa. Quase, é muito parecido o significado, elas são sinônimas, são palavras sinônimas. À medida que eu for lendo, eu vou falar sobre elas. Vamos voltar para a história. Aquele ratinho, muito orgulhoso, e que, para dizer a verdade, ele não tinha muito do que se orgulhar, porque afinal era um rato, e vida de rato você sabe como é, a gente não sabe, mas a gente imagina. O que aconteceu com esse ratinho? Um belo dia, esse ratinho orgulhoso corria de uma fazenda para outra em busca de cereais para roubar. Os ratos, eles roubam comida, eles roubam as comidas para comer. E nesse caminho, ele viu uma enorme parada vindo pela estrada, com trompetes soando, tambores rufando e pratos batendo. Parada vindo pela estrada. O que será isso? Mas nessa parada tem trompetes, tambores rufando e pratos batendo. São instrumentos, né? Trompete, tambores e pratos. São instrumentos batendo. Então alguém está tocando esses instrumentos. Parada. O que será então uma parada? Parada é um desfile. Sinônimos: parada, desfile. Palavras diferentes, uma parada e um desfile. Só que não é um desfile de moda. Uma palavra, desfile de moda, é aquele que as pessoas colocam roupas para mostrar as roupas, estão desfilando as roupas. Uma parada é um desfile de uma banda, por exemplo, ou até de uma tropa de soldados. Uma parada, um desfile. Em geral, em dias festivos, dias de festa. E o ratinho viu que estava acontecendo uma parada, estava vindo uma parada. E ele sabia muito bem o que devia ser. Era o rei e sua comitiva do rei.
Comitiva, um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que acompanham uma outra pessoa, em geral um líder, um chefe, uma pessoa mais importante, e aquele grupo fica acompanhando essa pessoa para servir essa pessoa, servi-la no que ela precisar. Em geral, um líder, um chefe, um rei precisa principalmente de uma escolta, pessoas que estejam ali protegendo, fazendo a segurança para que nada de errado, de ruim, aconteça com essa pessoa. Entre outras coisas que a comitiva pode fazer, qualquer coisa que seja necessária por esse líder, por esse chefe, por esse rei, a comitiva está lá para ajudar e resolver. E agora, à medida que a parada ia se aproximando, já dava para ver Sua Majestade montada no lombo de um enorme elefante. Majestade, o rei, no lombo, nas costas de um enorme elefante. Pois é, você sabe que em alguns países lá da Ásia, países da parte do Oriente, parte oriental da Terra, como por exemplo a Índia, a Tailândia, depois vocês podem ver no mapa, alguns países até da África, a China, os reis, eles gostam de andar em cima do elefante, ou às vezes em cima de um camelo. Não é incomum, é um costume, é a cultura, faz parte. Esse elefante do rei era adornado em ouro fulgurante e pedrarias cintilantes, adornado, todo enfeitado, com ouro fulgurante que brilha, pedras, provavelmente preciosas, porque a gente está falando do rei, pedras cintilantes que emitem raios de luz, brilho, imagina isso. E com o rei, em seu palanquim real, vinham o cachorro do rei e o gato do rei. Olha só. Então aqui você pode ver o elefante do rei, todo adornado, enfeitado. E sobre o elefante, um palanquim, que é essa estrutura aqui, onde que parece uma tenda, né? Onde o rei está sentado com seu gato e cachorro. Esse palanquim pode ser levado não só sobre o elefante, mas existem palanquins que podem ser colocados em cima de camelo e às vezes até homens levam um palanquim nos ombros. Tipo 4 homens assim levando um palanquim. Dúzias de pessoas estavam à beira da estrada contemplando a suntuosa beleza do elefante real, que provocava admiração onde quer que passasse. As pessoas estavam admiradas, olha só. As pessoas, dúzias, muitas pessoas, crianças, foram lá o quê? Ver, contemplar o rei, essa parada, esse desfile que está acontecendo, todo mundo olhando. Olha a banda lá, olha lá, trompete, o tambor e o elefante passando, o rei com uma cara simpática, eu achei, com seu gato e cachorro. E eles estão acenando para a população, porque afinal não é todo dia que o rei sai do seu castelo, sai do seu palácio, onde ele fica mais isolado e vem para a rua encontrar, ver o povo. E o povo fica muito curioso para ver a cara do rei, fica muito curioso para ver tudo isso. E o elefante, todos admirados. Quando o ratinho chegou perto, ninguém na multidão o notou, tão deslumbrados que estavam com a magnificência e o esplendor do elefante do rei, o esplendor, o brilho, a grandiosidade, a elegância do elefante. Estava todo mundo olhando para o elefante, para o rei, e o ratinho ali,
reparando muito bem que ninguém estava olhando para ele. Ninguém estava olhando para o ratinho. Ah, o ratinho ficou uma fera. Ele ficou uma fera. Porque se tinha uma coisa que ele odiava, era ser ignorado. Ser ignorado. Não ser reparado. Parece que ele estava invisível. Ninguém estava vendo ele. Ninguém reparava nele. Ele estava sendo ignorado. E isso deixou o seu orgulho muito ferido. O orgulho dele. Ele ficou se sentindo pouco importante, pouco especial ali na presença das pessoas. Ele ficou triste. Seus bocóis! Exclamou do alto de uma árvore. Bando de palermas ignorantes. Nossa! O ratinho, poxa vida, começou a falar palavras ofensivas, palavras ruins, palavras que falam mal das pessoas, chamando de bocóis, de palermas. Isso aí é a mesma coisa que chamar de bobo, de tolo. Por quê? Só porque elas não estavam olhando para ele. E por que elas não estavam olhando para ele? Ora, somente porque elas estavam olhando para o elefante. Elas estavam completamente encantadas pelo elefante. Que lindo esse elefante grande, todo luxuoso. Não tinham reparado, não era por mal, não. Não tinham reparado no ratinho. Era só isso, ratinho. Calma, 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 se controla, ratinho. Por que você também não olha para o elefante? Qual é a de vocês? Continuou o ratinho. Vocês admiram o elefante do rei só por ele ser grandalhão? Só por ele ser pesadão e desengonçadão? Bem, ser grande, a gente admira por ele ser grande, porque ser grande é uma coisa que também impressiona, né? Mas o ratinho pequenininho, por que ele estava tão incomodado com isso? Pesadão, bem, ele é grandão, ele acaba sendo pesado. E desengonçadão, ele está querendo dizer que o elefante é desajeitado, meio estabanado, atrapalhado, chamando ele de desengonçadão? Ele estava tão elegante, tão suntuoso, tão gracioso, luminoso. Como assim desengonçadão? Como para um elefante, ele estava muito bem, ele estava se saindo muito bem. Ou é por causa dos seus pezões, ou dos seus olhinhos chorões, ou do seu couro velho todo enrugado. Nossa, o ratinho não conseguiu ver nada de bom no elefante, nada. Ele não conseguiu fazer um elogio, não conseguiu admirar. Ele não conseguiu ver o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele estava com o orgulho ferido, porque ele não tinha sido notado. E aí, ele não conseguiu apreciar nada do que estava acontecendo. Ele não conseguiu tirar nada de bom daquela situação, com aquele coração dele machucado. Olhem para mim, tenho 4 patas como ele, não tenho? Eu tenho 2 orelhas como ele, não tenho? E 2 olhos, logo, eu sou tão importante quanto ele, não sou? Olhem para mim! Nossa, mas que comparação é essa? Ah, se eu tenho 4 patas, então eu sou igual a ele. 2 olhos, 2 orelhas. Não, totalmente diferente. Vocês têm essas semelhanças, mas são bichos diferentes, bem diferentes. Então não é assim que se compara, ratinho, não é assim que se compara. Mas bem nesse instante, ele tanto que estava pedindo para olharem para ele, né? Olhem para mim, olhem. Sim, olharam. Olharam para você, ratinho. Calma, que te repararam. Você não está sendo ignorado por todos, não. O gato do rei te viu, avistou.
E ele não gosta de rato, não. Sinto informar, ratinho. Sinto informar que o gato do rei, ele não gosta de rato. E aí, o que ele fez? Ele pulou do palanquim e correu atrás do ratinho, árvore abaixo, até que, olha só. Se assustou, é rato? Agora? Ih, por que você não reparou antes, hein? Que tinha um gato ali. Bem, não vou contar o que aconteceu, né? Precisa? Precisa contar o que aconteceu? Eu preciso contar que essa história meio que acabou. Acabou a história. Acabou. De repente, né? Tava indo tudo tão bem, mas de repente acabou. Estão conseguindo ver? O gato com uma cara ali de bem satisfeito, muito satisfeito. Tô até vendo um pouco uma barriguinha assim, um pouquinho mais pronunciada, um pouquinho maior, uma roupinha no chão, que parece muito bem com essa aqui, né? Que o ratinho estava usando. Pois é, acabou a história. Mas tem uma moral, né? Qual a moral aqui que o livro está colocando pra gente? Diz assim: achar-se importante não é a mesma coisa que ser importante. Achar que a gente é importante não é a mesma coisa da gente ser importante. Poxa vida, meu Deus do céu, como é que eu vou entender isso aí? Eu tive que pensar também. Eu também fiquei pensando aí nessa frase, nessa moral. Eu pensei algumas coisas. Vê se você consegue concordar comigo. Todo mundo quer ser importante, né? Todo mundo. E eu acho até que todo mundo deve ser importante. Deve ser importante. Mas é importante, a gente precisa completar essa frase, ser importante. Ser importante para quem? Quem é importante para alguém. Para alguém. Então, por exemplo, eu sou importante para você? Você me vê. Eu não te vejo. Eu gostaria de saber quem é que está me assistindo, qual é a criança que está me assistindo. Eu gostaria. Mas eu não estou te vendo. Mas eu sei que você está me ouvindo. Eu sei. E se você está me ouvindo até agora é porque você gostou da história. Você entrou na história comigo, você está acompanhando o meu raciocínio. E isso está sendo importante para você, está fazendo você pensar muitas coisas e depois você vai continuar pensando. Então, eu acho que eu estou sendo importante para você, contando histórias interessantes, fazendo você pensar sobre muitas coisas. E você é importante para mim? Sim, você é importante para mim, porque você ouve a minha história. Você ouve a minha história. Você está ouvindo minha história até agora. E isso me deixa feliz, porque me dá vontade de contar mais histórias, de estudar mais histórias, de ficar pensando sobre como é que eu vou discutir essa moral com você. Discutir aqui é conversar. Então você é importante para mim, com certeza. Agora, tem uma outra pergunta que a gente deve fazer na hora que a gente fala assim, sou importante. Para quem que eu sou importante? E por que que eu sou importante? Por quê? Bem, voltando ao mesmo exemplo, eu sou importante
para você porque eu conto histórias. Eu não faço nada além de contar histórias aqui, parábolas, da gente conversar sobre e trocar algumas ideias. Essa é a minha importância, contar histórias. Você é importante para algum amigo? Para alguma amiga? Então você é importante para alguém. Por quê? Qual motivo faz você ser importante para essa pessoa? Porque você brinca com ela, porque você conversa com ela, você é uma companhia para ela. E na sua casa? Com a sua família, com a sua mãe, com seu pai? Porque você abraça eles, você dá amor para eles. Na casa você ajuda também a arrumar suas coisinhas. Então, a gente vai sendo importante para as pessoas pelo que a gente faz. Mas tem mais uma coisinha que é importante também saber. Às vezes a gente faz uma coisa para uma pessoa, e ali a gente acha que a gente está sendo importante. Está sendo muito importante porque a gente está fazendo, a gente resolveu fazer uma coisa para uma pessoa. Mas, mais do que isso, para ser importante mesmo para aquela pessoa, é bom saber se aquilo que a gente está fazendo é o que aquela pessoa está precisando. Porque às vezes a gente faz uma coisa que não era bem aquilo que ela precisava, não era talvez bem aquilo que ela queria naquela hora. Agora, se a gente consegue fazer uma coisa por uma pessoa e aquilo é justamente o que ela estava precisando, poxa, aí formou, aí fechou. Aí a gente pode dizer, fui importante de fato nessa hora. A gente é importante sempre o tempo todo? A gente pode ser importante sempre o tempo todo. Mas dependendo da situação, não. A gente não está sendo importante sempre o tempo todo. Depende da situação. O ratinho ali, ele pode ser importante. Não sei para quem, para um outro rato, para um outro bicho, por alguma coisa que ele faça. Por exemplo, ele estava indo de uma fazenda para outra roubar cereais, lembra no início da história? Ele podia estar indo roubar só para ele se alimentar, sobreviver, ou podia estar levando para um outro rato, então ele também ia estar sendo importante para o outro rato. Mas ali naquele contexto, quando ele foi ver a parada, que ele ficou lá admirando, ali ele não precisava nem ser importante, não tinha necessidade de ser importante ali. Ali bastava ele entrar dentro daquele momento, viver aquele momento como todo mundo estava vivendo, que era admirar, assistir a parada, que era o que estava acontecendo. E pronto. E quem sabe ali, simplesmente vivendo aquela situação, observando, ia surgir alguma oportunidade em que ele pudesse demonstrar uma importância, ser importante para alguém, por fazer alguma coisa, né? Mas o ratinho não pensou nisso, ele quer ser importante o tempo inteiro, custe o que custar, e todo mundo tem que reparar. As coisas não são assim, tá? Na verdade, ali, nem sempre vai ser assim, nem sempre mesmo. A gente tem que só estar apostos, para perceber uma situação. Se precisar, a gente ajuda, fazendo alguma coisa que a gente sabe, principalmente alguma coisa que uma outra pessoa esteja precisando. Aí a gente vai estar sendo importante mesmo. Naquele momento ali, a única coisa que faltou para o ratinho é ser importante para ele mesmo. Sim, porque se ele estivesse sendo importante para ele mesmo, sabe o que ia acontecer? Ele ia ter reparado que tinha um gato ali. E se ele tivesse reparado e ficasse atento, ao mesmo tempo que ele estivesse admirando a parada, ele estivesse atento à presença do gato, se o gato ia se aproximar, se o gato estava de olho nele, se ia se aproximar, se ele estivesse atento, não teria tido esse fim aqui, não é mesmo? Não teria tido.
e mais um dia o ratinho teria para contar pra gente sobre as suas importâncias. Tá bom? Beijo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a vida de um rato. É muito interessante, mas eu sugiro para você pedir para sua mãe, pedir para o seu pai, quem sabe até vocês possam assistir juntos, se você já não assistiu até, o filme Ratatouille. O filme Ratatouille, ele é lindo, ele é excelente, muito bom mesmo. Assiste, porque lá tá explicando como é a vida de um rato. E depois que você assistir esse filme e eu vier com o meu vídeo contando, aí você vai entender tudo sobre a vida de um rato, tá bom? Beijo, até!